Olá, amigos do canal Boas Novas Shalom. O sofrimento de Jesus antes da cruz revela a profundidade do amor de Deus e o preço da nossa redenção. Ele não apenas enfrentou dores físicas, mas também angústia espiritual, solidão, rejeição. E cada detalhe nos mostra que a salvação não foi barata, mas ela foi conquistada com lágrimas, com sangue e com entrega total. Fica comigo nesse vídeo e nós iremos falar sobre o grande sofrimento de Jesus para que eu e você não perecesse. Ok? Muito bem, meus amigos. Como eu vinha dizendo, o sofrimento de Jesus custou um preço muito alto. A nossa salvação estava em jogo naquele momento. E ela começou muito antes da cruz. Propriamente dita, ela começou no Getsêmani. No Getsêmani, Jesus teve um sofrimento emocional. Jesus ele declarou aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 26, no verso 38. Ele buscou apoio dos discípulos, mas ele encontrou apenas sono e indiferença. Os seus discípulos não puderam permanecer acordados. Jesus estava profundamente angustiado. Dores emocionais. A sua oração intensa, ela nos mostra uma luta interior diante da sua missão. Quando nós enfrentamos momentos de angústia, podemos confiar em Cristo, que entende as nossas dores e Ele também nos fortalece. Por que Jesus entende as nossas dores? Porque Jesus também sofreu dores angustiantes. Porque Jesus teve um grande sofrimento emocional. Ali no Getsêmani, o escritor sacro nos registra que o suor de Jesus se transformou em grandes gotas de sangue. Tamanho era o seu sofrimento. A ciência já pode nos dizer hoje que quando uma pessoa está num estado de sofrimento muito intenso, é possível que o seu suor se transforme em gotas de sangue. E com Jesus não foi diferente. Tamanha era o sofrimento de Jesus. E clamou ao Pai: se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Mas no mesmo instante, ele viu na eternidade, quando eu e quando você, ele me viu perdido lá na lata do lixo. Ele viu você entregue a esta vida pecaminosa, talvez uma vida de vício, talvez uma vida de sofrimento total. E por amor a mim, por amor a ti, ele disse: todavia, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E ele bebeu o cálice da ira de Deus. Porque a justiça de Deus, amados, ela implicava numa seguinte coisa. A justiça de Deus, ela requer preço. A alma que pecar, esta morrerá. Então, meus queridos, quando o homem pecou, ele estava totalmente destituído da glória de Deus. Ele não tinha parte nesse negócio. E Jesus foi a única moeda de troca que Deus aceitou. Porque sangue de animais não serviria para limpar, para apagar de vez os meus e os seus pecados. Só o sangue de Jesus. Moeda cara, meus amados. O sangue de Jesus é o sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. Ele vale muito mais do que o iene japonês. Ele vale muito mais do que o dólar americano. Ele vale muito mais do que o euro europeu. Ele vale mais do que a libra esterlina. O sangue de Jesus, moeda cara. A única moeda que Deus aceitou em troca da minha e da sua redenção. Jesus também, amados, antes da cruz, ele teve que enfrentar um sofrimento espiritual. O peso do meu pecado e do seu pecado estava recaindo sobre Jesus. No jardim, Jesus suou grandes gotas de sangue.
Isso está registrado lá no livro de Lucas, no capítulo 22 e no verso 44. O sinal da intensidade da batalha espiritual que Jesus estava enfrentando. Jesus carregava sobre si o peso de todos os pecados da humanidade. Era natural, amados, que ele estivesse num momento de muita fragilidade. O profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, ele nos afirma: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você e eu, amados, só encontramos paz porque um dia o castigo foi levado sobre o corpo pálido de Jesus. O profeta Isaías disse que ele estava totalmente desfigurado, que nós, se olhássemos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Tamanha era o seu sofrimento. Olha, meus queridos, o pecado que nos separa de Deus foi colocado sobre Cristo. Ele sofreu para que tivéssemos reconciliação e vida eterna. Jesus também ele enfrentou um sofrimento racional. Jesus enfrentou, amados, traição e negação. Judas o entregou com um beijo. Pedro, que prometeu fidelidade a Jesus, o negou 3 vezes. Olha só, meus queridos. O salmista registra o exato momento em que Judas traía Jesus. Ele pôde registrar no Salmo de número 18. Até o meu amigo íntimo, que comia do meu pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Olha só, meus queridos, Jesus não foi traído por qualquer um, ele foi traído por Judas. Judas é uma abreviação da palavra Judá. Portanto, Judas era o único discípulo de Jesus pertencente à mesma tribo. Era o único que era da tribo de Judá. Então, meus queridos, Jesus foi traído por um parente próximo. Era o único discípulo que, na verdade, era um parente próximo de Jesus. A dor da traição foi muito forte para Jesus. Aquele rapaz que dizia ser o melhor amigo de Jesus, que foi escolhido depois para ser o grande pastor da igreja de Jerusalém, que foi escolhido por Jesus para ajuntar as ovelhas de Jesus, que tinha uma grande responsabilidade de manter os discípulos unidos. Pedro o nega 3 vezes. E ele disse, amado, para aquela mulher: eu não conheço esse homem. E Jesus estava ali na sua frente. Novamente a mulher olhou e disse assim: você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Olha, meus amados, quando Pedro ouve essa palavra, ele começa a praguejar, ele começa a gritar que não conhecia Jesus e começa a praguejar. Mas naquele momento acontece uma coisa fenomenal. Ele olha para Jesus, e quando ele olha para Jesus, ele percebe a profundidade do olhar de Jesus, que penetra até a divisão da alma e do espírito humano. A Bíblia diz no livro do Apocalipse que Jesus é aquele Senhor que tem os olhos como chama de fogo, que tem um poder de penetração muito grande no juízo, que pode, amado, dividir juntas e medula, que divide a alma do espírito. E Jesus olha para Pedro com um olhar penetrante, mas não com um olhar de raiva, não com um olhar de ódio, não com um olhar de desprezo. Ele olha para Pedro com um olhar de amor, como ele sempre olhou, porque a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim. E quando ele olha para Pedro, Pedro percebe, amados, que o amor de Jesus era intenso, mesmo estando em grande sofrimento. E Pedro não resiste, ele desaba, ele foge daquele local e vai chorar amargamente arrependido. Traição e negação. Quando nós somos traídos, devemos nos lembrar de Cristo, que também passou por isso. Ele nos ensina a perdoar e amar, porque foi justamente isso que ele fez com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus encontra com Pedro, juntamente com os demais discípulos, ele
trata da restauração de Pedro. Pedro nega 3 vezes, ele faz Pedro 3 vezes confessar o seu pecado. Ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. E Jesus diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus faz essa mesma pergunta. Na terceira vez Pedro não resiste. Ele desaba novamente. Porque Jesus tem esse poder, amado, de desarmar, de quebrar todas as juntas, todas as fortalezas da nossa vida. Jesus tem o poder de arrancar essa casca e deixar o homem nu e patente diante dos seus olhos. Porque Jesus, amado, ele é aquele que sonda os corações, aquele que conhece a intenção do nosso espírito, aquele que nos projetou, ele conhece cada detalhe da nossa vida. Olha, meus queridos, além de tudo, Jesus ainda teve o seu sofrimento físico, a caminhada até a cruz. A caminhada até a cruz, Jesus foi açoitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi coroado com espinhos. Cada golpe revelava o preço da redenção. A dor física, amado, de Cristo, ela mostra que a nossa salvação foi conquistada com sangue. Isso nos chama a viver em gratidão e santidade. Gratidão e santidade. O sofrimento de Jesus antes da crucificação nos ensina a seriedade do nosso pecado. A reação ou a situação do homem diante de Deus é muito séria. A profundidade do amor de Deus é algo imensurável, é algo que nós não podemos imaginar, amados, porque é muito maior do que nós. É difícil para nós conseguirmos descrever esse amor. O escritor sacro não encontrou palavras e ele disse uma palavra tão simples: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não achou uma palavra que coubesse na sua escrita e ele disse: tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Que coisa maravilhosa, amados, o amor de Deus. O poeta disse que se todas as árvores fossem papel, e se todos os rios e mares fossem tinta, nem mesmo assim se poderia enumerar o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se isso não for amor, andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano ele se secou. Tudo perde o valor se isso não for amor. O amor de Deus é algo imensurável. Amados, o sofrimento de Jesus teve um exemplo para nós de submissão ao Pai. Ele teve escolha. Ele escolheu, como cordeiro mudo, ir para o Calvário. A Bíblia diz que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Quando injuriado, ele não injuriava. Quando ele foi afrontado, ele não respondeu com afronta, mas entregou tudo a Deus, que poderia e que pode dar a vitória. E é esse Deus, amados, que nos dá a vitória hoje por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O sofrimento de Cristo não foi em vão. Ele suportou tudo por amor a nós. E para que nós possamos viver em gratidão, lembrando sempre que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, meu querido amado, é muito séria a nossa situação diante de Deus. Espero que você atente para esta palavra, que o Espírito de Deus possa abrir o seu coração, o seu entendimento para a mensagem de Deus, a urgência da nossa caminhada cristã. É necessário atentarmos, amado, para que nós possamos viver uma vida de íntima comunhão com Deus, porque os dias que nós vivemos são maus. Você está no canal Boas Novas Shalom. Eu, Adriano Marcelo, este que vos fala, agradeço de coração o seu apoio, o seu like, o seu compartilhamento. Continue conosco, né? Sempre prestigiando nossos vídeos aí, dando, né, os seus comentários. Eu agradeço de coração, orando a Deus para que Deus abençoe cada dia mais a sua vida.
em nome de Jesus. Muito obrigado e amém.